Olá, olá, 28 de julho de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Violência contra a população LGBT. São Luís já tem metade do número de mortos registrados no ano passado. Dia da adesão do Maranhão à independência será com o comércio funcionando normalmente. Vacinação contra o sarampo retomada nos terminais da capital. Tribunal de Contas da União autoriza o início das obras de duplicação da BR-135. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, a gente fica torcendo para que tudo dê certo nesta terça-feira para você, para sua família, você que nos acompanha na capital e também no interior do estado. Vamos juntos aqui com muita informação para você. Hoje é dia, inclusive, de Copa do Nordeste, transmissão na TV Difusora do primeiro jogo da semifinal. Já, no final do programa, a gente fala sobre o assunto. Tem Fortaleza e Ceará hoje no jogão de bola com transmissão da TV Difusora. São 7 horas e mais um minuto, um ótimo dia para você que está na capital. Você no interior do estado também vai mandando sua mensagem aí pelo Facebook. A gente quer registrar aqui o bairro que você está em São Luís, com a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão. Mande sua mensagem e daqui a pouquinho a gente vai fazer o registro, tá bom? No nosso quadro de saúde, no Bem Viver, a gente vai falar sobre câncer de cabeça e pescoço. É um problema sério porque muitas vezes o tumor só é identificado, em muitos casos, já depois de estado avançado. Enfim, a prevenção é palavra de ordem, sem dúvida, nesse tipo de doença. E a gente vai entrevistar daqui a pouco um especialista no nosso quadro Bem Viver, falando sobre esse tema, tá certo? Vamos começar o Bom Dia de hoje falando sobre os números da Covid-19 aqui no estado e também no Brasil. Com a gente, Eduardo Ericeira, atualizando esses números dos últimos boletins que foram divulgados. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente começa com os dados nacionais. Ontem, na abertura da semana, segunda-feira, a gente já havia falado dessa possibilidade de ultrapassar a marca de 2,5 milhões de casos confirmados, caso se mantenha essa média acima de 20 mil casos confirmados por dia. Na semana passada a gente chegou a ter dias aí, por exemplo, com mais de 40 mil casos confirmados. A pandemia ainda existe, ainda muitos casos continuam surgindo aí, infelizmente, em todo o país. Por isso que não dá para descuidar, não dá para deixar de seguir as recomendações, como a gente percebe muitas pessoas, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, infelizmente, pelas imagens que a gente acompanha. Olha, nas últimas 24 horas foram 23.284 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. É uma quantidade ainda muito elevada, bastante elevada em todo o país, subindo agora para 2.442.375 pessoas já infectadas pelo novo coronavírus, isso desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 614 mortes, mas aí a gente lembra que essas mortes foram confirmadas após o resultado aí de testes, exames realizados, mas não quer dizer que nas últimas 24 horas 614 pessoas morreram, como a gente já vem explicando também aqui no estado do Maranhão, quando sai aquele boletim com ainda mais de 20 mortes, 30 mortes como na semana passada. Não quer dizer que 30 pessoas, 20 pessoas morreram nas últimas 24 horas, mas infelizmente muitas pessoas morreram no pico da pandemia e ainda continuam morrendo, infelizmente, vítimas aí dessa terrível doença. No Brasil, desde o início da pandemia, com essas 614 mortes nas últimas 24 horas, totaliza agora 87.618 óbitos. Só que esse número pode ser maior, Adalberto e telespectadores, porque 3.833 óbitos ainda estão sob investigação. Se fosse somar a esses dados, passaríamos aí de 90 mil óbitos desde o início da pandemia em todo o país. Claro, a gente torce para que isso não aconteça, mas são mortes, são pessoas que infelizmente estão perdendo a vida, independentemente de qual é a causa, que seja pela Covid ou outra doença. A gente tem que lamentar bastante essa quantidade de pessoas que morreram desde o início da pandemia, de março até agora, nos últimos 4 meses, lamentavelmente. O número de pessoas recuperadas é bem satisfatório, 1.667.667 pacientes já conseguiram se recuperar em todo o país e 687.090 pessoas ainda estão aí se tratando, estão atualmente com a Covid-19 ou no isolamento domiciliar ou então estão internadas em hospitais públicos ou particulares de todo o país. Agora, trazendo para os dados locais aqui do estado do Maranhão, segundo o boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial, já são 114.585 casos confirmados. A gente lembra que o estudo sorológico já teve início desde ontem, isso aí vai poder fazer um mapeamento ainda melhor da questão da pandemia ainda aqui no estado do Maranhão.
mais de 251 mil testes já foram realizados. A gente chama a atenção para o número de casos ativos também, 8.770, ainda é bastante elevado, só que é bem menor do que na semana passada, quando na sexta-feira, a gente lembra aqui, eram mais de 11 mil casos ativos, agora são 8.770, quer dizer, tem muita gente, graças a Deus, aí se recuperando da doença. O número de óbitos, 2.943, quase 3 mil óbitos, a gente chama a atenção, é um número bastante elevado também. Nas últimas 24 horas, aqui no estado do Maranhão, foram 20 mortes. Mas a gente lembra mais uma vez, não foi que 20 pessoas morreram nas últimas 24 horas, de segunda para terça-feira. Nas últimas 24 horas foi apenas um óbito, que foi no município de Alcântara, a gente lamenta, claro, mais uma pessoa morreu vítima da Covid-19 nas últimas 24 horas, só que totalizamos esse número de 20, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, porque pessoas morreram há dias, aí até semanas atrás, vítimas da Covid-19, só que só foi confirmado por meio do teste agora. O número de recuperados super satisfatório também, mais de 102, quase 103 mil pessoas já conseguiram se recuperar em todo o estado do Maranhão nas últimas 24 horas, só para a gente fechar também, que é um dado que a gente vem chamando a atenção, como o vírus ainda circula, claro, houve uma diminuição, principalmente aqui na Grande Ilha e no município de Imperatriz, mas novos casos continuam surgindo, por isso aí da importância de seguir as recomendações. 110 novos casos aqui na ilha, capital maranhense, São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa, 2 no município de Imperatriz e 582 nas demais regiões. A situação do interior do estado é um pouco mais delicada, mas o governo vem trabalhando para tentar manter esse controle também nos demais municípios maranhenses. A gente volta com você. Daqui a pouco a gente traz mais informação aqui no Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelas informações. Está o nosso Eduardo Ericira trazendo informações de Girando pela Cidade. São 7 horas e mais 6 minutos, gente. 7 e 6 e você ligado aqui na TV Difusora. Hoje é dia da adesão do Maranhão à independência. Mesmo com a data histórica, o comércio vai funcionar normalmente porque o feriado foi antecipado aí no mês de maio. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, as lojas estarão abertas até às 6 horas da tarde. Foi um acordo firmado entre os sindicatos do comércio, Sindicom, e dos comerciários, Sincoimp. Autoriza o comércio da cidade a abrir suas portas das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde. O comércio de Imperatriz está assim, funcionando normalmente no feriado de terça-feira, 28 de julho. Data criada em comemoração à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Eu acredito que é importante para a economia local, para os comércios, até pela população, para os clientes, a abertura das lojas e em compensação ao tempo que nós permanecemos fechados na pandemia. E também a gente está seguindo o que foi definido pelo Sindicato dos Trabalhadores, pela convenção coletiva, que a gente irá abrir nesse dia. A intenção dos comerciantes é diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, atingindo os diversos setores da economia, mantendo o comércio local fechado por longo período, visando evitar a disseminação da Covid-19 na cidade. Eu, como vendedor, eu acho melhor, né, essa questão de abrir o comércio, porque aí fortalece o empresário e o empresariado consegue gerar emprego para toda a população, né? As entidades do comércio reforçam que não terá os custos extras com mão de obra em função do trabalho em feriados compensados em bancos de horas. Hoje não é feriado para o comércio em nenhuma das cidades do Maranhão, porque foi trocado pelo dia 15 de maio. Então, nós não temos feriado hoje. Então, hoje o comércio funciona normalmente, sem ninguém precisar pagar hora extra, sem precisar entrar em banco de horas, nada disso. Então, hoje é um dia de trabalho normal para o comércio de Imperatriz e da região. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. O Brasil lidera o ranking mundial, infelizmente, de assassinatos de transexuais. E é o país que mais mata homossexuais e se pratica violência contra a população LGBTI+. No Maranhão, os números da violência também assustam e são maiores que os registros oficialmente. De janeiro até este mês de julho, pelo menos 4 gays, trans ou travestis foram assassinados no Maranhão. 3 desses crimes foram em São Luís. Um outro caso foi registrado na cidade de Bacabal. Em todo o ano passado, as estatísticas oficiais apontam que ocorreram 6 crimes do tipo, mas é provável que tenha sido muito mais, já que há casos que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais. Esses registros
ele demonstra o quanto o preconceito, a transfobia, a homofobia, ela é estruturante e ela viola os direitos da população LGBTI no estado do Maranhão. O problema da subnotificação não é exclusivamente do Maranhão. Todos os estados brasileiros enfrentam dificuldades em contabilizar dados reais de mortes de gays, trans ou travestis. Nesse meandro todo da homofobia, a gente tem a questão dos suicídios, né? Que são ocasionados, na maioria das vezes, pela questão da falta de acolhimento da família, né? A família seria aí o principal ponto de refúgio para qualquer tipo de violência para essa população. São vários os motivos que levam a população LGBTQI+, a se tornar vítima de tanta violência. A homofobia e até a dependência química são alguns deles. O Estado precisa trabalhar no sentido de organizar um sistema de informações que realmente consiga contabilizar o acesso dessas pessoas às políticas públicas, o acesso dessas pessoas que vai à delegacia registrar um boletim de ocorrência, que vá no núcleo LGBTI da Defensoria Pública, que vá na Casa da Mulher Brasileira, uma lésbica, uma travesti, registrar também um boletim de ocorrência pública. Para este sociólogo, o país até possui uma gama de políticas públicas que visam garantir direitos e proteção à população LGBTQI+. O que de fato precisa, principalmente por parte do governo federal, é retomar as ações que nos últimos anos parecem ter sido esquecidas ou que deixaram de ser prioridade. A gente não tem avançado. A gente ainda está discutindo o nome social, que é uma discussão superada em termos de mundo. Internacionalmente, as mulheres trans já estão avançando as suas discussões, homens trans estão avançando suas discussões, e me parece que aqui no Brasil a gente ainda está numa discussão primitiva do nome social, que é algo primordial para qualquer pessoa. A gente fala sobre segurança agora com a participação de Silvan Alves. Silvan, a gente mostra os dados estatísticos aqui, metade já de mortos. Temos aí que são 4, ano passado 6. Dos 4, 3 aqui na capital, quer dizer, uma situação que acende aí o sinal de alerta. Sim, com certeza. Com certeza, lógico. E ao contrário do que acontece hoje, por exemplo, no caso das mulheres, que tem uma série de ferramentas aí, mecanismos, né, uma série de entidades que está certo, né, se defender a questão do direito das mulheres e combater a violência doméstica. Agora precisa também ter um olhar também, não é, para as minorias, que são pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade e que acabam sendo também, em função disso, não é, acabam sendo vítimas com uma facilidade muito grande de violência e crimes bárbaros, né, como acabam acontecendo aí com essas pessoas. Silvan, o posto A na Ponta da Areia foi interditado. Fala pra gente sobre isso. O posto A é aquele local que virou um point aí de aglomeração aí nos finais de semana, principalmente no esse que a gente está mostrando na imagem. Exatamente. Ali é interditado porque não havia autorização para a colocação dessas tendas, não é? Existe lá um mini shopping na Península, lá, onde existem 2 bares, 2 estabelecimentos, e eles invadiram a praia praticamente, né, colocando as tendas, o que gerou aglomeração, isso aí já no período da tarde de domingo, né? Em plena luz do dia já havia aglomeração, já havia começado lá, e aí entrou pela noite, onde no final da noite chegou a se contabilizar cerca de 1.500 pessoas, não é? Sem o distância lá. Totalmente lotada, final de semana passado foi a mesma coisa. Isso, foi. Final de semana já tinha muita gente acontecendo com muita frequência lá. E aí, é lógico que as autoridades tomaram conhecimento, foram lá, fizeram a interdição, né, e notificaram também os proprietários, né, de que eles não estão autorizados a fazer esse tipo de evento com música e nem usar o espaço público sem a devida autorização. Esse espaço, até porque é um espaço público, está sendo utilizado por todo mundo, inclusive por moradores ali daquela região da Península, é bom que se diga. Mas muitos moradores ontem postaram nas redes sociais e divulgaram áudios, inclusive, reclamando com fotos, com vídeos, da situação em que aquelas ruas transversais ficaram lá de vasilhame de vidro, de bebida, enfim, a confusão, inclusive até atos de vandalismo ali naquela região. Então, assim, situação que precisa ser observada com bastante cuidado, né?
Aqui em São Luís também tem essa coisa da moda, né? Tem um Sim, lugar pois que é o é. lugar da moda, vai todo Aí mundo vai para todo lá, mundo pra lá. ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Precisa ter esse tipo de Há uma série cuidado. de coisas que não podem estar acontecendo justamente por causa do período que a gente está fazendo. E houve um comentário que está gerando muita polêmica nas redes sociais, foi um comentário de um dos donos desses estabelecimentos, que é totalmente discriminatório, e que ele diz que, na verdade, ele não chamou esse monte de gente para lá, o que ele tem um público específico, segundo ele, que é o público da Península, e que, inclusive, os garçons dele são orientados a atender os clientes, selecionar os clientes pelo nível social. Aí já é uma situação mais complicada, difícil de Isso entender. Gerou muito comentário polêmica, nas claro, redes sociais. há preconceito, há uma série de situações aí, discriminação, que não são admissíveis de forma alguma. Sim, claro, lógico. Então isso gerou muitos comentários negativos, né? Essa postagem, ele colocou num grupo lá de moradores lá da Península, onde mas acaba vazando, né? Aí vazou e aí as se pessoas for realmente se confirmada, né? Se for realmente confirmada essa gravação, se for autêntica, é uma situação realmente lamentável. Enfim, são várias coisas. Você vê aí que a gente passou aqui um tempo falando sobre uma situação, várias situações de um aspecto só, de um local só, né? De apenas um local. Mas o suspeito foi preso na investigação da morte do publicitário Diogo Costa, Silvano? Isso, exatamente. Esse é o segundo a ser preso, já que o Raimundo, que é esse que aparece aí nas imagens, foi o autor do disparo, foi preso logo depois pela polícia. E essa segunda pessoa era uma das pessoas que estava com ele no carro e que foi reconhecido pelo motorista de aplicativo como uma das pessoas que tomou o carro dele. Esse carro, o Argo de cor vermelha, que foi utilizado no crime, foi roubado de um motorista de aplicativo no dia 13, lá no Barra Mar. Então, esse indivíduo foi preso ontem, ele estava também, não só na cena do crime do Diogo, mas também no roubo do carro. E há um terceiro indivíduo, para fechar essa investigação, que está identificado, está com a prisão preventiva, a propósito, todos eles agora estão com a prisão preventiva decretada, e só há esse terceiro que ainda está foragido. Obrigado, viu, Silvão? Ótimo dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. No nosso giro de notícias, um dos destaques é o pagamento pela Caixa Econômica Federal do auxílio emergencial. Vamos ver. A Caixa Econômica Federal paga hoje a quarta parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 7. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Para os demais beneficiários do auxílio emergencial, a quarta parcela começou a ser paga na última quarta-feira. A data é para aqueles que estão no cadastro único e para os inscritos por meio do aplicativo e do site que receberam a primeira parcela até 30 de abril. O Tribunal de Justiça do Maranhão promove a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica em todo o estado em parceria com farmácias e instituições. A ação nacional, idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, já conta com a adesão de mais de 10 mil drogarias e farmácias no país. A iniciativa visa incentivar as mulheres a denunciarem seus agressores. Ao desenhar um X na palma da mão e exibi-lo a um farmacêutico ou atendente da farmácia, a vítima poderá receber ajuda e acionar autoridades competentes. Com a aproximação do calendário acadêmico em formato de ensino emergencial remoto, a Universidade Federal do Maranhão buscou parcerias com instituições a fim de viabilizar soluções de acesso àqueles estudantes que não dispõem de dispositivos móveis e acesso à internet, e incluí-los digitalmente, para que não haja prejuízo no ensino. A UFMA vai fazer empréstimo de tablets e pacote de dados para acesso à internet, que pode ser utilizado em aparelhos celulares. A Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, iniciou o estudo sorológico de infecção por Covid-19. O inquérito tem o objetivo de avaliar o cenário atual da pandemia no Estado e vai contribuir para conhecer o estágio da infecção dos maranhenses pela Covid-19. E será realizado por amostragem nas 19 regiões de saúde do Maranhão e vai contar com equipes compostas por entrevistadores e técnicos de coleta. No próximo bloco tem o quadro Bem Viver, o nosso quadro de saúde. Vamos falar de câncer de cabeça e pescoço, inclusive tem aumentado entre os jovens, hein? E mais, vacinação contra sarampo volta a acontecer nos terminais da integração aqui da capital. São 7 horas e 19 minutos, nós voltamos já com o Bom Dia, um instante só. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai ver agora como é que está o trânsito aqui na capital dos maranhenses, hein, gente? Vamos lá? A gente começa com a Avenida Beira-Mar, sempre uma bela imagem para nós. Na Avenida Beira-Mar, olha só,
Trânsito tranquilo, uma pista no sentido São Francisco, 2 pistas no sentido contrário. A maré está seca nesse horário, né? Aí está a Avenida Beira-Mar, imagem do trânsito tranquilo até o momento. Informação que não temos nenhum acidente registrado aí nas proximidades da Avenida Beira-Mar, tá certo? O trânsito vai fluindo normalmente. A avenida agora, Daniel de Latouche e a Avenida dos Holandeses. Você viu aí ainda há pouco a ponte José Sarney, agora a Avenida Daniel de Latouche com Holandeses, e aquele cruzamento. Pista do lado esquerdo aí de quem vem da região das praias, do Araçagi, também vem da Raposa. Pessoal que vem dessa região vai chegando aí, ó, nesse retorno, e o trânsito vai fluindo também normalmente nessa manhã. Não há informação de lentidão no trânsito nesse ponto. Vamos para o próximo, Avenida Guaxinduba, vamos para o centro da cidade. Aí está, ó, a Avenida Guaxinduba, o cruzamento aí você tem com a chamada Cajazeiras. Essa é a via que dá acesso ao Parque do Bom Menino, aqui à direita. O Parque do Bom Menino que está em obras, né? A gente teve um probleminha com a imagem agora que travou dessa central de monitoramento aí da SMTT, mas todos os dias você tem imagens ao vivo aqui em tempo real da nossa cidade. Em geral, a informação que a produção me confirma agora é que o trânsito é tranquilo nas principais vias, nos principais corredores aqui da capital maranhense. São 7 horas e 23 minutos e agora eu te faço uma pergunta. Será que vai chover, hein? Vamos conferir o tempo hoje em São Luís e na capital e no interior do estado também? A gente começa pela capital, começa com São Luís. Tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, a mínima de 25, a máxima é de 32 graus. Agora vamos para a segunda maior cidade do estado, Imperatriz, com tempo parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, mínima de 22 e a máxima é mais alta ainda, 35 graus. Caxias, da região dos Cocais, com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, mas uma chuva isolada. A mínima é de 21 graus, a máxima 33 graus. Temos mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da UEMA. Balsas, hoje região sul, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 35 graus. Em Barra do Corda, geralmente é muito quente por lá, né? A máxima hoje vai chegar a 35 e por lá temos céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva e a mínima fica na casa dos 20 graus. Baixada Maranhense recebendo o nosso abraço, os amigos em Pinheiro, Santa Helena, São Bento, acompanhando a nossa programação. Lá em Pinheiro, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima é de 25 e a máxima é de 33 graus. Parceria da TV Difusora com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Agora vamos falar de saúde. Olha, ontem foi o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Sobre o assunto eu converso agora com o doutor Francisco Cláudio, que é nosso entrevistado, está conosco aqui no Bom Dia. Doutor Francisco Cláudio está comigo aqui ao vivo nessa entrevista. Doutor Francisco, bom dia, é um prazer tê-lo aqui falando para todo o Maranhão. Bom dia, Adalberto. A gente aqui agradece a oportunidade de estar falando de um tema tão importante para esclarecer as pessoas. É um tema importante e a gente está falando de um câncer que pode ser prevenido. A gente sabe que o diagnóstico precoce pode, inclusive, salvar vidas, aí pode curar em cerca de 80% dos casos, mas, infelizmente, não é isso que acontece, né, doutor Francisco? Não, infelizmente não. E a grande causa disso é porque, na maioria dos casos, os pacientes sentem algum sintoma, um sintoma leve, por exemplo, como uma dor de garganta. E ela acha que pode ser apenas uma infecção, uma faringite, ela não procura um médico, fica se automedicando, e mesmo com a persistência dos sintomas, ela demora em buscar ajuda. Então, acaba deixando de se detectar um caso precocemente, e quando o paciente começa a sentir sintomas mais intensos, já está muito avançada a doença. E, às vezes, a gente pouca coisa pode fazer, infelizmente. Quais são os fatores de risco, doutor Francisco? Os principais fatores de risco por câncer de cabeça e pescoço são o etilismo, né, que é a ingestão de bebida alcoólica, e o tabagismo. O etilismo, ele potencializa o tabagismo. Só que está acontecendo um fato bem relevante que a gente percebeu o seguinte: com o conhecimento das pessoas do malefício que o cigarro provoca, houve uma grande diminuição do número de pessoas tabagistas, mas a gente percebeu que isso não refletiu numa diminuição de casos de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque aumentou a incidência entre os jovens. E isso se deve a quê? Ao surgimento do HPV, porque o HPV, que é o vírus, papilomavírus humano, ele está relacionado com câncer de cabo da orofaringe, principalmente nas pessoas. Então, houve uma diminuição
do tabagismo, mas isso não refletiu numa diminuição da incidência. E teve, inclusive, um aumento no número de casos de pacientes jovens por conta disso. São cerca de 41 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano. Esses são dados oficiais. E aí, infelizmente, no Brasil, as pessoas não relacionam, por exemplo, a questão do sexo seguro com uma prevenção do câncer, não é, doutor Francisco? Não relacionam. Inclusive, a gente tem dificuldade até para a vacina, porque hoje a gente já tem vacina contra o HPV, ela é dada gratuitamente pelo Ministério da Saúde nas campanhas de vacinação, inclusive a vacina tetravalente, que protege contra os 4 subtipos de HPV, mas a gente não consegue nem atingir as pessoas que a gente deveria vacinar. Imagine conscientizar as pessoas da relação da proteção sexual, porque sempre a pessoa tem aquele pensamento, não, isso não vai acontecer comigo, e acaba negligenciando essa parte, que seria muito importante para a prevenção, não só do câncer em cabeça e pescoço, mas outros tipos de câncer também, como, por exemplo, nas mulheres de colo de útero. Vale lembrar, gente, que de acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 54,6% dos brasileiros entre 16 e 25 anos estão infectados pela HPV e cerca de 40% aí deles tratam-se dos subtipos de alto risco associados a algum tipo de câncer, como, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço. Doutor Francisco, e a questão da higiene bucal? Como é que isso pode prevenir também o câncer de cabeça e pescoço? Pronto, é uma boa pergunta. A questão da higiene bucal é importante pelo seguinte, muitas pessoas, muitos pacientes que não têm o costume de fazer uma higiene bucal adequada, elas acabam acumulando bactérias, resto de comida, e isso faz com que as bactérias que nós temos naturalmente na boca, elas sofram a concorrência de algumas que podem induzir alguns tipos de câncer. E isso acaba por provocar um desequilíbrio que pode fazer com que surja tumores na cavidade oral, na faringe desses pacientes. Então a higiene bucal é importantíssima. Essa higiene bucal ela deve ser feita com a escovação dos dentes, o uso do fio dental. E é importante enaltecer que se usa o enxaguante bucal, um antisséptico bucal, mas esse antisséptico bucal ele não deve ser com álcool, ele deve ser sem álcool. Se você for comprar na farmácia, nos supermercados, é importante que você utilize um sem álcool, porque o álcool ele também ajuda nesse desequilíbrio das bactérias, sem falar que ele também produz substâncias que podem também ser cancerígenas. Então o ideal é que você utilize na higiene bucal um antisséptico sem álcool. Agora, é também bom lembrar que as pessoas não devem substituir o uso desse antisséptico, que é um auxiliar, pela escovação, né? A escovação é o principal, né? Sim, com certeza. Escovar os dentes sempre após as refeições, uso do fio dental e a complementação com o enxaguante bucal, com o antisséptico bucal, mas jamais substituir. Para encerrar nossa entrevista, qual é o procedimento que o senhor diria que as pessoas devem ter, o comportamento que as pessoas devem ter em relação a essa preocupação com câncer de cabeça e pescoço? A ida ao médico regularmente, ficar atento a alguns sinais, como é que funciona? Pronto, essa pergunta, Adalberto, ela é até um pouco difícil de responder, porque assim, quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, já é um termo genérico. O que é o câncer de cabeça e pescoço? São os tumores que aparecem na boca, na garganta, e a garganta tem a faringe, tem a laringe, certo? Tem as glândulas salivares e a tireoide. Então, todos esses órgãos, eles fazem parte, podem ser acometidos pelos tumores que se dizem tumores de cabeça e pescoço. Então, se a gente puder deixar uma mensagem para as pessoas do que é importante, qualquer sintoma é válido. Procure um médico para tirar dúvida. Porque, assim, é muito melhor que você vá ao médico com uma dor de garganta e que seja só uma faringite, do que de repente você está com uma dor de garganta por uma lesão inicial, que às vezes nem câncer você poderia remover facilmente, como, por exemplo, uma lesão por HPV, que nem tinha virado câncer ainda, e o paciente acaba que não busca ajuda. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para as pessoas, se você tiver qualquer sintoma persistente, dor na garganta, mudança da voz, algum sangramento, nódulos no pescoço, tudo que persistir por um tempo maior do que 2 semanas ao mês, procure um médico. Pode procurar um médico, de preferência um cirurgião de cabeça e pescoço, para que você possa ser examinado, possa tirar suas dúvidas, fazer algum exame, e se Deus o livre for realmente algum tumor, você poder fazer um tratamento precoce, porque
Nos casos iniciais, a gente consegue curar 90% dos casos. Então, é muito importante isso. Conversei aqui no Bom Dia com o cirurgião de cabeça e pescoço, Francisco Cláudio Barros Abrantes, esteve conosco aqui no quadro Bem Viver. Muito obrigado, doutor Francisco, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Alberto. Bom dia. Bom dia. Mas está, portanto, falamos aí de um assunto extremamente importante aqui no nosso quadro Bem Viver, né? São 7h32 e a gente continua falando de saúde aqui no Bom Dia. A partir de hoje, vai ser retomada a vacinação contra sarampo nos terminais da integração aqui da capital. Eduardo Ereceira tem mais informações para nós a respeito desse assunto, está inclusive em um dos terminais da capital. Eduardo. Pois é, Adalberto, isso é uma medida, né, uma ação que já vem sendo adotada pela Secretaria Municipal de Saúde para alcançar a marca, né, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de aproximadamente 500 mil pessoas. É um público bastante elevado, bem grande, só aqui na capital maranhense, 500 mil pessoas devem vacinar contra o sarampo. É uma segunda etapa, a gente já presenciou aqui essa ação nos terminais de integração e hoje terá início a segunda etapa, começando pelo terminal de integração da Coab Quatrac. Hoje, terminal de integração Coab Quatrac e amanhã, quarta-feira, vai estar aqui no terminal da integração da Coama, onde a gente se encontra. Aqui será na quarta-feira, portanto, dia 29. Seguindo na quinta, as equipes de imunização montarão estruturas nos terminais da Praia Grande e também do São Cristóvão. Por fim, já no dia 3 de agosto, na próxima segunda-feira, os trabalhos serão finalizados no terminal do Distrito Industrial. Uma novidade aí, foi incluído também o terminal do Distrito Industrial. Bom, tivemos um probleminha aqui de sinal, você viu aí com o nosso Eduardo, mas fica claro que teremos a partir de hoje a retomada da vacinação contra o sarampo. Lá no terminal que o Eduardo está, que é o terminal da Coama, vai ser a partir de amanhã, mas hoje já temos nos terminais essa ação sendo realizada. É importante lembrar que aquele terminal que fica lá na área industrial também faz parte agora dessas ações, portanto, de vacinação contra o sarampo, tá bom? Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã, a gente daqui a pouco registra. Você vai lá no Facebook, diz qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia, aproveita para compartilhar com os amigos também. No próximo bloco, o governador Flávio Dino propõe a Bolsonaro Pacto Nacional pelo Emprego no País, assunto para John Coutrin. Nós voltamos já já com o Bom Dia, depois do intervalo, um instante só, são 7h34 em todo o Maranhão. São 7h37 de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo aqui na TV Difusora. Um alô para você que acompanha a nossa programação aí no Facebook, você que está compartilhando com os amigos nessa manhã. Silvano Casimiro está lá no Rio Grande do Sul acompanhando a nossa programação. A Lenise Costa está com a gente também, a Dinalva Almeida, a Keila Ramos acompanhando a nossa programação, mandando um bom dia para todo mundo. A Iraneide Oliveira também não perde o nosso bom dia aqui nas nossas plataformas digitais. Você vai dizendo qual bairro que você está, a cidade que você acompanha o nosso bom dia e a gente vai com prazer registrando aqui. Aproveita e compartilha lá com os amigos informação, principalmente pela manhã, né? Logo cedo, começar o dia bem informado. É bom demais e a gente agradece o carinho da audiência. O Tribunal de Contas da União autorizou o início das obras de duplicação da BR-135. Nesta primeira fase, o DENIT deve executar apenas o serviço em um subtrecho entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. O trânsito neste trecho da BR-135 está mais carregado. A pista no sentido de acesso a São Luís está sendo recuperada por homens do Exército. Estão sendo recuperados pouco mais de 16 quilômetros que ficam entre São Luís e a cidade de Bacabeira. A BR-135 é muito importante para o estado do Maranhão, muito importante para a nossa capital. É por ela que se atinge a maior parte da população do Maranhão, porque as cidades que dependem diretamente dessa BR, elas têm a maior população do estado. Também passam cargas importantes, pacientes são retirados através dessa estrada. A infraestrutura da BR vem sendo motivo de reclamações há algum tempo. Neste trecho da área duplicada, já tem problemas no meio da pista. A pavimentação asfáltica, na época em que foi duplicada a rodovia, foi totalmente recuperada. E em menos de 3 anos, a obra já está sendo refeita. A obra está na fase de revestimento da via e começou em junho. Até o momento, 2 quilômetros já foram finalizados, mas ainda resta um pouco mais de 14. Paralela a essa etapa, também está sendo feito o serviço de drenagem na pista. Todo o trabalho tem sido feito pelo Batalhão de Engenharia de Construção, que por meio de nota informou que trabalha em parceria com o DENIT, que é responsável pela obra. O Tribunal de Contas da União já autorizou o início do restante da obra de duplicação da BR-135. Serão 18 quilômetros entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. O projeto todo prevê a duplicação até Miranda do Norte.
John Coutrinho, nosso comentarista de política, está comigo aqui. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, acabou o casamento com a Valdo Maia, o DEM e o MDB se afastam aí do centrão, de olho na sucessão da Câmara. Como é que está essa movimentação? O chamado blocão está se desfazendo, se fragmentando, Adalberto, porque ontem o Democratas e o MDB ali se retiraram desse chamado blocão do centrão, né, que reúne vários partidos, entre eles PP, que é um partido do Aguinaldo Lira, que é o comandante, na verdade, desse blocão. E aí o que aconteceu foi que isso já está no contexto, Adalberto, das eleições da Câmara Federal, né? O Rodrigo Maia tem seu candidato, tem o MDB pode ter o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido. Então, cada um tomando seu rumo, né? Já pensando nas eleições ali da presidência da Câmara. Então, isso, claro, é outro fator, além da eleição da Câmara, da presidência, mesa diretora da Câmara Federal. Outro fator também é a questão do presidente Bolsonaro, né? Já que o líder aí desse chamado blocão, assim, digamos assim, estava vendendo todo mundo só num pacote só, né? Ou seja, todo mundo falava, o Centrão hoje está com o presidente Bolsonaro, o Centrão, que inclui esses partidos que nós citamos, PP. Centrão estava virando blocão, né? Na verdade, estão em nome de todo mundo, né? Em nome de todo mundo. Então, eles querem ter mais autonomia, né? Por exemplo, esses dois partidos, o MDB e o Democratas, querem ter mais autonomia e não querem ser levados todo mundo no mesmo, né? Nas negociações, no mesmo pacote. Então, quem estava sobressaindo era o próprio o Aguinaldo aí, o Lira, que estava querendo, já é pré-candidato aí, aliás, é um postulante à presidência da Câmara, estava se fortalecendo. Né? Arthur Lira. Arthur Lira está se fortalecendo. Então, Adalberto, isso aí acabou incomodando os outros líderes. Então, alguns justificam dizendo que, na verdade, por conta da formação das comissões, isso acabaria, as comissões ali da Câmara, isso seria desfeito depois ali logo do início da pandemia. Mas não, essa é apenas justificativa para o público, né? Na verdade, o que acontece é que as articulações já estão em andamento, a pleno vapor, ali na Câmara Federal, e quem perde força é o Arthur Lira perde força, e quem ganha força é o Aguinaldo Ribeiro. Não é o Aguinaldo Ribeiro que ganha força, que deve ser o candidato, inclusive, do próprio Rodrigo Maia. Se não for ele, pode ser também o Efraim, que é do Democratas da Bahia, então, o deputado Efraim. Então, todas essas articulações tendo como único interesse aí a disputa das eleições da presidência da Câmara e também o governo Bolsonaro. Isso deve ter um impacto direto nas ações do governo? A gente está vendo, por exemplo, situações agora estratégicas para o governo, temas já históricos no país, como, por exemplo, a própria reforma tributária, né? Você precisa de um máximo de apoio ali. O que se percebe aos poucos é que essa fragmentação acaba fragilizando mesmo essa base que já era frágil do próprio governo lá no Congresso. Para você ter uma ideia, saem nesses dois partidos, Adalberto, algo em torno de 140, 150 deputados saem desse blocão do Centrão. Ou seja, com certeza perde força, sem dúvida nenhuma, não é? O presidente aí vai precisar agora negociar com cada um, por exemplo, vai ter que negociar com o MDB, vai ter que negociar com Democratas. Tem outros partidos que são mais independentes, por exemplo, nós citamos aí o PV, o Cidadania, são partidos independentes também, e a tendência é que esses dois partidos, Democratas e MDB, eles também formam esse bloco de independência. Então, sem dúvida, o presidente vai ter mais trabalho, vai precisar de uma articulação melhor em relação a essas votações que virão aí pela Câmara. Quer aprovar aí o novo Bolsa Família, né, que eles chamam de Renda Brasil, quer aprovar a reforma tributária e, sem dúvida nenhuma, é preciso do apoio do Centrão, só que o Centrão agora está enfraquecido, está esfacelado, fragmentado, e a possibilidade também de Adalberto de outros partidos saírem também do Centrão, né, tomarem um novo rumo, formarem um outro bloco, né, um outro bloco ali na Câmara. Então, aí não é muito bom para o governo Jair Bolsonaro, não. Uma dor de cabeça aí a mais. Essa dor de cabeça a mais. Ô John, em ofício, o governador Flávio Dino está propondo ao presidente Jair Bolsonaro um pacto nacional pelo emprego no país. Ele já tinha falado sobre isso antes, mas agora já de uma forma mais direta, né? Enviou um ofício propondo esse pacto ali, reunindo governadores, entidades empresariais, tendo em vista ontem a declaração do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, dizendo que pode haver uma elevação do desemprego. Apesar, Alberto,
de que os números foram divulgados, que mostram, fazendo um comparativo do primeiro trimestre desse ano com o trimestre passado de 2019, algo em torno de 12,1% de desemprego, 12,3%, e agora nesse trimestre 12,9%. Mas ele entende que esses dados não são reais. Olha só o que está falando o próprio secretário de Política Econômica do governo Bolsonaro. Por que ele entende isso? Porque com a pandemia, as pessoas que perderam o emprego não foram procurar outras vagas. Ele tem como contabilizar muito, fazer essa conta direitinho. Então, ele entende que haverá uma elevação ainda maior do desemprego, e nesse pano de fundo, o governador Flávio Dino, do Maranhão, propôs aí esse pacto reunindo todos esses governadores. É importante, portanto, que haja essa retomada do emprego. O ministro Guedes entende que essa pauta econômica com a reforma tributária vai ajudar também a diminuir esse emprego, essa questão do desemprego no país. Então, é necessário que haja um conjunto, uma união de esforços de todos os governantes. No Maranhão também, né, diferente da realidade dos outros estados do Brasil e do Nordeste, houve também um desemprego, ainda que pouco, mas também há desemprego no estado, e é preciso, portanto, a intervenção do governo federal, do governo estadual, no sentido aí, Adalberto, né, de dar uma solução por conta dessas várias vagas de emprego perdida que afeta diretamente na economia e também nos próprios estados. É bom lembrar que aqui temos agravante também relacionado ao trabalho informal, que é muito Exatamente. grande, né? Tem esse detalhe também. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira, estamos juntos aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos na capital e no interior acompanhando a nossa programação. A gente vai voltar a falar de segurança porque continua na região tocantina a operação montada pela Secretaria de Segurança Pública, que apura aí a onda de ataques lá em Imperatriz. A gente mostrou aqui, inclusive, no Bandeira 2, em todos os nossos telejornais, esses ataques, mas continua essa operação e vamos ver agora. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, se despediu de Imperatriz apresentando um balanço da operação coordenada pela Cúpula de Segurança desde a semana passada, após os ataques a 2 ônibus. Nós tivemos dezenas de conduções, dezenas de prisões e de apreensões de drogas e de arma de fogo. A coletiva de imprensa foi realizada no auditório da 10ª Delegacia Regional de Segurança, onde o secretário, além de apresentar os números, destacou 2 prisões importantes. 2 criminosos de caráter nacional e internacional, de altíssima periculosidade e procurado em alguns estados do Brasil, que estavam aqui sediados em Imperatriz. Processo no Piauí, processo no Timon, processo no Amazonas, relações internacionais com o cartel de drogas. Isso tudo já checado por nós. Na última sexta-feira, uma equipe do GOI de Caxias entrou em confronto com 2 assaltantes na cidade de João Lisboa. A dupla fugia com um carro roubado. Na troca de tiros, um assaltante morreu e outro ficou baleado. No final de semana, em entrevista exclusiva à TV Difusora Sul, Jefferson Portela fez essa declaração. Qualquer manifestação criminosa será firmemente reprimida pela polícia. Nós não saímos de outras unidades, não transferimos o comando da Secretaria de Segurança, isso eu quero deixar claro aqui, Pinto, que o sistema de comando estadual de segurança está temporariamente transferido para São Luís, para Imperatriz. Lá em São Luís, os nossos adjuntos, o secretário adjunto, comandante-geral adjunto do Bombeiro da PM, delegado-geral adjunto administrativo, estão respondendo lá em São Luís pela Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de terça-feira. Olha, já está disponível para download o aplicativo Salve Maria. É isso mesmo, uma plataforma que ajuda no combate à violência de gênero e agiliza o atendimento às vítimas. Mais um instrumento de socorro ao alcance das mãos. As mulheres da região metropolitana de São Luís já podem contar com o aplicativo Salve Maria, uma ferramenta disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para potencializar o enfrentamento à violência de gênero. O aplicativo, desenvolvido com base e nos excelentes resultados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, é leve, simples e está disponível inicialmente para aparelhos com sistema Android. Sempre referente, vou ressaltar,
relativos a situações de violência praticadas contra a mulher, violências de gênero, violências domésticas e familiares, sexuais, importunação sexual, nesse sentido sempre, para poder não desvirtuar o motivo pelo qual nós disponibilizamos para as mulheres esse tipo de tecnologia. A chamada do Salve Maria vai cair na central do CIOPS como sinal sonoro e terá prioridade máxima no atendimento. Nós faremos o registro e logo em seguida o despacho enviará uma equipe para aquele endereço para checar se realmente está havendo aquela situação de violência contra a mulher. Já foi orientado, todos os militares foram treinados e os atendentes também, porque o registro é feito online e a gente tem que dar satisfação sobre esse alarme que soa dentro do CIOPS. A coordenadora das delegacias de atendimento à mulher destaca que o aplicativo tem um georreferenciamento, o que possibilita a localização exata do chamado e pode ser usado por qualquer pessoa. O vizinho, a vizinha, ele pode baixar o aplicativo e vendo que aquela situação está acontecendo, ele pode promover o acionamento do botão para que haja um atendimento diretamente através do georreferenciamento de onde está a pessoa que acionou. E aí, no caso, a pessoa que acionou vai dizer, olha, eu chamei porque a minha vizinha está apanhando, eu chamei porque tal situação está acontecendo. Muito bom, né? Temos que denunciar, silêncio nunca. São 7h50, 7h51, você ligado na TV Difusora? Olha, começa hoje à noite a primeira Semana Espírita Poço de Jacó. O evento online gratuito vai debater durante 4 dias temas como pandemia e transição planetária, bullying na adolescência, suicídio, uma epidemia que se alastra. E o tema de hoje é espiritualidade e saúde. O palestrante será o médico oftalmologista, presidente da Associação Médica Espírita, José Maria Amaral. Todas as palestras acontecem 8 da noite pelo Facebook do Lar de José e também no canal da entidade no YouTube. Com documentos que registram o momento de adesão do Maranhão à independência do Brasil, o Arquivo Público do Estado abriu a exposição virtual 197 anos da adesão do Maranhão à independência. É a primeira vez que a exposição acontece de forma virtual. Por conta das medidas de prevenção ao novo coronavírus, o acervo foi disponibilizado no site do Arquivo Público do Estado. São 15 documentos que passaram pelo processo de digitalização para fazer parte da exposição e contam um pouco da história, como esse aqui, o auto da Câmara Geral, que oficializa a adesão à independência. Registros importantes do processo que chega aos 197 anos. Qualquer pessoa pode ter acesso através do nosso site apem.cultura.ma.gov.br. E na nossa programação também nós temos, além do site que tem a exposição, também nós temos palestras pelo Instagram, né? A gente convida professores da área, eles vão falar sobre o 28 de julho, a independência do Maranhão. Obras raras, relatos do 28 de julho de 1823, com explicações claras sobre a importância do momento em que o Maranhão deixa de ser Estado colonial de Portugal e passa à província brasileira. Uma oportunidade para pesquisadores ou simplesmente para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Estado e do país. Tanto para quem estuda a área, né, e como quem tem curiosidade para saber como aconteceu a adesão do Maranhão, né, porque aqui no Arquivo Público nós colocamos expostos documentos mesmo de fontes primárias. Então a pessoa, quando chegar para olhar a exposição, está lá toda a nossa documentação. Muito bom o acervo, não é? Na semana em que é comemorado o Dia do Motociclista, em Caxias existe um motogrupo que, além da paixão pelas motos, eles ajudam também uns aos outros e vivenciam aquilo que é conhecido como cultura da motocicleta. Paixão por motos, adrenalina, aventura. Sentimentos que andam juntos para essa turma com estilo pra lá de arrojado. Por onde passam, pode-se dizer que eles chegam chegando. Misto de simplicidade e robustez, somada ao grande porte e cilindrada. Eles fazem parte do Caxias Riders, motogrupo de Caxias, região leste do estado,
composto por 9 pessoas que se reúnem e pegam a estrada com o objetivo de ajudar uns aos outros. Pois é, mais do que se aventurar em duas rodas. Para esse grupo aqui, por exemplo, a paixão por motos envolve a boa consciência sobre as leis de trânsito e, claro, respeitar a natureza e andar com segurança. Nós costumamos viajar para vários estados, para várias cidades, e o nome Caxias já vai inserido no nosso grupo. Então, onde o grupo chega, as pessoas sabem que nós somos de Caxias, Maranhão. Entre os acessórios que garantem a proteção, agora surgiu um outro, a máscara. A cada viagem ou ação que o grupo realiza, uma história diferente. Isso é muito mais importante, independente do tamanho da moto, independente do valor da moto. As amizades que nós construímos em cada encontro, em cada viagem, em cada reunião que nós fazemos, isso é muito importante. Principalmente passar a mensagem para os mais jovens que o motociclismo não é arruaça, que o motociclismo não é velocidade, que o motociclismo é prazer. Tem marido e mulher, pai e filho e até este sessentão que não abre mão de se manter integrado com a turma. Ao nós vamos passear nas cidades, nós fazemos o feedback e levamos as esposas, quer dizer, é um grupo familiar. E aí, a fim de uma aventura nessas belezuras de duas rodas? Então, é só sentir o clima. Bom, e agora a gente fala de Copa do Nordeste, porque o primeiro finalista da Copa do Nordeste vai ser conhecido depois de um confronto entre duas equipes que disputam um dos maiores clássicos do país. Eu estou falando de Fortaleza e Ceará, que se enfrentam hoje à noite. É a primeira vez, inclusive, que a partida vai ser disputada fora do estado do Ceará, já que com a pandemia a Bahia é a sede única da competição. O primeiro finalista vai ser conhecido hoje, 9h30 da noite, com transmissão aqui da TV Difusora. Quem vencer garante vaga na final e vai em busca do segundo título na competição regional. O Fortaleza chega para o duelo com a melhor campanha e classificação conquistada após disputa de pênaltis contra o Sport. Você viu aí as imagens. E o Ceará, você está vendo a imagem, permanece invicto na competição e garantiu vaga na semifinal depois de vencer o Vitória. Ambas as equipes têm um título da Copa do Nordeste após 2013, quando a competição passou a ser disputada no formato atual. O Alvinegro ganhou em 2015, enquanto que o Tricolor levantou a taça em 2019, sendo inclusive o atual campeão da competição. Vai ser um jogão, não tem dúvida nenhuma. Fortaleza com a melhor campanha, o Ceará o único invicto da competição. E aí a gente vai ter o confronto dessas duas equipes. É um clássico regional de arrepiar. O bicho vai pegar hoje à noite, com certeza, na Copa do Nordeste. Você não pode perder, hein? Transmissão aqui da TV Difusora, com várias câmeras espalhadas lá no estádio Pituaçu. É semifinal, é tempo de decisão, é hora de decisão. E você vai conferir aqui na TV Difusora. Claro que amanhã no Bom Dia você vai conferir os gols de Fortaleza e Ceará dessa rodada importante de hoje à noite, que aponta o primeiro finalista. O outro finalista vai sair de um jogo que acontece amanhã, no mesmo estádio, estádio Pituaçu, na Bahia, lá em Salvador, onde se enfrentam o Bahia e a equipe do Confiança. Vamos medir forças para saber aí quem vai pegar na final, Fortaleza ou a equipe do Ceará. Boa pedida para hoje, então, futebol na tela da TV Difusora. A partir de 9h30 da noite você confere todos os detalhes. Bom Dia termina agora, outras notícias você confere do nosso portal MA10. A todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Amanhã, então, a gente se encontra após o Bandeira 2, hein? Encontro marcado. A gente se vê com imagens do Fortaleza e Ceará, que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje. Com essas imagens, a gente se despede, se encontra amanhã e hoje, 9h30 da noite. Transmissão aqui na TV Difusora desse super clássico. Tchau, tchau.